Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda Responde no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai tentar responder a questão: a Ayurveda cura impotência sexual? Então vamos falar um pouquinho sobre impotência sexual, disfunção erétil e Ayurveda. Mas antes eu queria pausar um pouquinho para agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal do Vida Veda no YouTube. Para aqueles que ainda não se inscreveram, basta clicar aqui embaixo no botãozinho de inscrever e clica no sininho se você quiser receber sempre notificações quando saírem vídeos novos no canal. E muito obrigado a todos aqueles que sempre fazem questão de curtir todos os nossos vídeos, de dar um like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Queria também estimular todos vocês a sempre deixarem algum comentário. Façam perguntas, tirem dúvidas, entrem em contato com outras pessoas interessadas em Ayurveda. Vamos tentar aproximar, usar o canal do Vida Veda no YouTube para conseguir aproximar toda a comunidade de pessoas interessadas em Ayurveda no Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique e por esse mundo afora. Então vamos falar um pouquinho sobre potência sexual e disfunção erétil. Eu queria falar desse assunto focando muito mais na questão da potência sexual, porque assim a gente consegue englobar tanto homens quanto mulheres. A questão da potência, da virilidade e da sua capacidade reprodutiva, ela é fundamental para a Ayurveda e existe um ramo dedicado, um dos 8 ramos, um dos Ashtangas da Ayurveda, é dedicado exclusivamente a esse tema, e esse ramo se chama Vajjikarana. Então, o ser humano saudável, ele tem que ter a capacidade de se reproduzir. Isso não significa que todo mundo deveria ter filhos e que você, para a Ayurveda, deveria se reproduzir, não é isso. Mas se você tem a função de reprodução, essa função deve funcionar. A sua capacidade de se reproduzir é um sinal de uma saúde global, de uma saúde integrada, de um ser humano que está funcionando bem em todos os seus dados, em todos os seus tecidos constitutivos. A ciência do Vajjikarana, da maneira como ela é explicada, por exemplo, no Charaka Samhita, ela diz o seguinte também: não adianta a pessoa fazer um tratamento focado em potência sexual se o resto do corpo dela não está funcionando de forma apropriada. Então, nenhum tratamento de Rasayana, terapia de rejuvenescimento, ou Vajjikarana, terapia de potência sexual, funciona se a pessoa não tiver antes um corpo que funciona adequadamente, um corpo saudável. Então, potência sexual acaba advindo de uma saúde física e de uma saúde mental adequadas. Então vamos falar um pouquinho desses dois aspectos de uma saúde sexual adequada: o aspecto físico e o aspecto mental. Falando um pouco do aspecto físico, inclusive entrando um pouco na medicina moderna e no conhecimento moderno, a gente sabe, por exemplo, pegando o exemplo do homem aqui e da função erétil, a gente sabe que uma função erétil adequada, ela depende de uma árvore arterial saudável. Então, se você tem saúde cardiovascular, se as suas artérias e as suas veias e o seu coração eles estão funcionando adequadamente, isso tem como consequência uma saúde sexual também adequada, falando exclusivamente do ponto de vista físico nesse momento. Imagina que o pênis tem artérias que tem um diâmetro bastante fininho. Então, se você tem alguma condição que impede ou que prejudica a circulação sanguínea, como por exemplo a aterosclerose, você vai diminuir talvez o fluxo sanguíneo para essas regiões, e você vê em muitos casos que pacientes que têm problemas circulatórios vão ter problemas primeiro de saúde visual, então problemas oftalmológicos, e vão ter problemas de função sexual. Muitas vezes o problema de disfunção sexual ele está atrelado a uma saúde cardiovascular que está inadequada. Então, através de uma alimentação saudável, de uma rotina de exercícios físicos, a pessoa pode reconquistar a saúde cardiovascular dela e, de repente, resolver esse problema. Então a gente vê aí que, do ponto de vista físico, a gente volta para aquela questão de uma alimentação adequada, uma circulação sanguínea decente e um funcionamento apropriado de toda a sua árvore arterial. Então, se você tem algum problema de saúde cardiovascular, por exemplo, cuidar desse problema e tratar esse problema pode ser o primeiro passo
no sentido de ter uma saúde sexual, a sua potência sexual ser melhorada. Não adianta de maneira nenhuma buscar uma solução mais imediatista, como diversas pílulas azuis e coloridas que tem por aí, que vão te dar uma função sexual num período limitado, e você vai perceber, vai sentir que não tem problema nenhum acontecendo, sem tratar a origem do problema, que muitas vezes a origem é cardiovascular. Dito isso, vamos falar um pouquinho da saúde mental, porque muitas vezes o problema, a raiz do problema é psicológica e é mental. A questão de saúde sexual, principalmente saúde sexual masculina, numa sociedade machista como é o Brasil e como muitas vezes a gente também vê em outros países, acaba sendo um assunto muito tabu. A sexualidade e a virilidade são tabus e são assuntos muito velados. Então muitos homens não conseguem nem procurar ajuda, nem aceitar que tem um problema. Então se a questão física está em dia, a gente pode buscar compreender como ter uma saúde mental ou psicológica mais adequada pode ser o caminho para melhorar a função sexual e para melhorar a potência sexual. Então muitas vezes você precisa procurar a ajuda de um psicólogo para trabalhar algum trauma passado ou alguma questão que ainda está ali afetando a sua capacidade de potência. De repente foi algum episódio que ainda precisa ser trabalhado, que precisa ser melhor processado dentro de você, para que você consiga alcançar um ponto de tranquilidade, de liberdade, de conforto, no qual você possa desempenhar as suas funções de forma apropriada. Então, muitas vezes a questão mental passa por um sistema de aconselhamento e tem que começar com um pedido de ajuda. Então, se a gente conseguir atacar esses dois problemas, do ponto de vista físico, a questão da saúde cardiovascular, por meio de uma alimentação adequada e de um regime de atividade física inteligente, e por outro lado a saúde psicológica e mental, talvez através de meditação, yoga, pranayama, por exemplo, exercícios respiratórios, através de aconselhamento especializado com psicólogos ou psiquiatras, e tentar entender o papel que essa expectativa de potência, de que o homem tem que estar sempre disposto, sempre disponível e sempre potente, o papel que essa expectativa, que muitas vezes não é realista, ela está desempenhando na função sexual desse caso em particular. Então, muitos homens precisam aceitar que às vezes eles não estão naquele momento 100% dispostos, 100% interessados. E isso não é um problema de função sexual necessariamente. E esses mesmos dois princípios se aplicam também às mulheres, à saúde sexual feminina. Então, do ponto de vista físico, uma saúde cardiovascular adequada vai garantir que você esteja nutrindo o seu corpo dos nutrientes que o seu corpo precisa para desempenhar bem suas funções, não só no aspecto sexual, como em todas as outras atividades. O ideal é você encarar toda a sua vida com saúde, com energia, e é isso que a gente tenta fazer através da Ayurveda. Bom, a gente falou brevemente sobre Ayurveda e saúde sexual, tanto no contexto da disfunção erétil quanto da impotência sexual. Ainda tem muita coisa que pode ser dita sobre esse assunto, então se vocês ainda tiverem dúvidas, escreve nos comentários. Se forem dúvidas pontuais, eu posso responder ali na hora, ou se forem dúvidas que exigem mais tempo de resposta, eu posso fazer um próximo vídeo e a gente fala sobre isso mais pra frente. O meu objetivo é fazer vídeos mais curtos, então muitas vezes eu não vou conseguir abordar o assunto na sua integralidade, mas com certeza a gente aos pouquinhos vai colocando mais vídeos e refinando esses assuntos. Tem muita coisa ainda para discutir, tem muito vídeo ainda pela frente. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.